Nós estamos falando nesses últimos dias sobre a realidade da nossa vida, a maneira como nós interpretamos o nosso mundo, pensando que nós não estamos apenas, irmãos, lidando com o nosso mundo físico. De alguma forma, o fato de que a gente vive no mundo físico, a gente está sempre olhando para as pessoas e para as coisas. É aquilo que o apóstolo Paulo disse. A gente tem relacionamento com a família, com os amigos, com os empregadores, com os filhos. A Bíblia diz em Efésios que a gente deve se sujeitar uns aos outros, mas no final de tudo, Paulo lhe quer lembrar assim: a sua luta não é contra pessoas de carne e sangue. Por mais que nós temos muitas relações humanas, nós precisamos olhar e ver que tem muito mais acontecendo. A Bíblia, irmãos, ela dá muitas informações sobre isso. Eu não canso de mencionar, eventos, por exemplo, como aquele em que Geazi, que era um ajudante do Eliseu, era ajudante de Elias, de Eliseu, daqueles profetas. Ele provavelmente era da escola dos profetas também. E tem um episódio em que aquele povo ali está cercado, provavelmente eram os sírios que estavam em volta, cercando. Eles estavam numa situação pensando assim: olha, nós e nosso povo, nós estamos perdidos mesmo, não tem jeito para nós, porque nós estamos cercados de todo lado. E o profeta então diz: olha, Deus, abre o olho dele para que ele possa ver o que realmente está acontecendo. E quando os olhos de Geazi, espiritualmente falando, se abrem, ele consegue observar que não era os sírios contra os judeus israelitas, não. Havia exércitos espirituais acampados naquele lugar. Então ele entende que não era uma coisa física só, mas que havia algo espiritualmente também acontecendo, e nós não podemos ignorar esse fato, irmãos. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra os principados, potestades, os governos espirituais do mal. Então, a gente precisa ter nosso coração atento para lidar com essa realidade que está fora do nosso olhar. Mas existe também um segundo lado aí que eu quero falar um pouquinho hoje, é que nós temos a nossa realidade física, temos a nossa realidade espiritual, mas nós também temos uma realidade futura que a gente deve levar em consideração. Existe essa realidade futura. Ô Lênis, pode olhar ali? Ó, o Fernando, acho que tem uma criança, acho que é a Maria Fernanda ali. Então, a gente precisa pensar na realidade futura. Esse é o que quero falar com vocês hoje, tá certo? Que a gente precisa não só levar em consideração essa realidade física, a nossa realidade espiritual, mas também saber que a Bíblia nos prepara para uma realidade que ainda virá. Vamos orar por isso? E depois eu quero meditar com vocês um cantinho e a gente tornar isso mais claro também. Amado Deus, eu agradeço, Pai, por essas pessoas que estão aqui. Eu agradeço pela nossa liberdade, porque a gente tem a comodidade de ter um lugar onde a gente pode estar reunido. Eu sei, Deus, que todos estamos buscando o conhecimento do Senhor. E, ó Pai, nós aqui todos, essa classe, nós somos um grupo que precisa de orientação. Nós não somos, Pai, os donos da verdade, nós não somos um grupo onde uns sabem tudo e outros nada, muito pelo contrário. Eu peço, Pai, que o Senhor venha nos instruir e nos amadurecer em comunidade. Eu peço, Pai, o esclarecimento para essa aula e que nós sejamos capazes, ó Deus, de assimilar o que a Tua Palavra nos ensina. Fica com cada um de nós e, por favor, Deus, dá a bênção, não apenas para nós aqui, mas para que cada cristão possa amar a Bíblia, aprender a Bíblia e nos ajude a viver o que a Bíblia ensina. Dá-nos, ó Pai, essa alegria, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, para concluir esse tópico sobre realidade, a gente está falando de cosmovisão, eu queria falar um pouquinho sobre essa realidade futura, porque quando a gente fala sobre o mundo, a gente pode ficar assim: mas tem a crença de que Deus criou tudo, tem a ideia de que tudo evoluiu, tem a ideia de que tem tudo por acaso, ou que tem alguém governando o mundo. A gente sabe que no mundo espiritual existe Deus, existe o antideus, que é o diabo, existem os seus seguidores, existem anjos. A Bíblia fala de arcanjo,
fala de anjo, fala de querubim, fala de serafim. A Bíblia fala que Deus tem também aqueles seus servos. E como a Bíblia diz, esses anjos ministros de Deus, eles trabalham a seu serviço da igreja, daqueles que vão herdar a salvação, mas a Bíblia também fala que eles são trabalhadores que executam ordens de Deus. Mas, por outro lado, a gente sabe que o diabo também tem a sua própria organização, e a Bíblia fala dos principados e das potestades, o que dá uma ideia regional, local, territorial, e a Bíblia fala isso em outras passagens. Então existe um grande conflito no qual nós estamos envolvidos, mas a gente não pode esquecer, irmãos, que Deus, ele nunca perdeu o controle das coisas. Deus, ele não saiu do governo da sua criação. A gente vai entrar num grande conflito quando a gente tenta pensar assim, mas é o diabo que é o príncipe do mundo? Ou é Deus que governa o mundo? De alguma forma, irmãos, o príncipe, ele rege aquilo temporariamente. Aquilo não é propriedade eterna dele. Ele não é o criador daquilo. Ele vai passar em algum momento. Mas a criação, ela é de Deus, porque Deus criou. Ou, como a Bíblia especifica mais, Jesus Cristo. O Cristo criou tudo, Deus Filho. Então, o universo, o mundo é de Deus. Embora o diabo tenha um espaço de atuação, ele tem uma liberdade pela qual ele age, ele não tem apenas essa liberdade que o próprio Deus proporcionou, porque, irmãos, é estranho pensar isso, mas Deus é quem permitiu e quem permite, não é verdade? Porque se Deus fala, olha, esse acusador, esse inimigo espiritual, eu vou bani-lo do caminho, Deus poderia fazer. E a Bíblia diz que ele fará, ela inclusive dá detalhes sobre isso. Mas eu quero dizer que ele não é um oponente de Deus no sentido de alguém que possa fazer a balança mudar, inverter-se no seu peso e mudar de posição. Ele não é isso. Então não cabe ao cristão viver com medo do diabo, né? É uma coisa muito comum na história da igreja. E a gente não deve ter medo, muito pelo contrário. Eu acho até que o medo é uma estratégia do próprio diabo, né? Para nos fazer perder a confiança em Deus e a autoridade que a gente tem na pessoa de Jesus. Então, Deus, ele permite esse espaço para o diabo, mas também, por outro lado, o diabo, ele é o Senhor eleito pela humanidade, de alguma forma. Ele é o Senhor que a humanidade ama. A Bíblia fala, né, que o ato desobediente que trouxe essa ação do diabo para o nosso mundo, ele se deu por um ato humano. Quando Eva e Adão, é como se eles preferissem fazer o que o inimigo, o diabo, Satanás, a antiga serpente, fez, ou o que ele disse, ao invés de obedecer à voz de Deus. Olha como isso, irmãos, parece um ato assim de eleição mesmo, né? Deus fala, olha meu filho, te botei nesse lugar bom, faz o que eu estou falando e você vai viver bem toda a vida. Aí vem uma outra voz e fala, ó meu filho, ele está te enganando, não é bem assim não, tá? Você vai descobrir muita coisa boa se entrar nessa aventura que eu estou te propondo. O ser humano então tem duas escolhas. E a escolha que a Bíblia narra em Gênesis 3, não é uma coisa assim, foi Eva e Adão, irmãos. Aquilo ali é um ato que representa a humanidade inteira. Ali é como se a humanidade toda estivesse envolvida naquele ato. Provavelmente a gente vai dizer assim, mas se fosse eu não faria igual Eva fez, nunca, porque eu não sou igual ela. Irmãos, quando a Bíblia menciona aquilo, é uma maneira de dizer, olha, a raça humana fez exatamente isso, e é um ato humano. Então, irmãos, de alguma forma, a nossa realidade ela está sendo bastante conturbada por causa da presença do diabo e da atuação que ele tem e do esforço humano de praticar as obras do diabo. Mas Deus não perdeu o controle. Deus ainda tem um plano que se cumpriu no passado, um plano que está se cumprindo e um plano que vai ser consumado no final. É isso que a gente não pode esquecer. E alguém diz assim, mas pastor Tiago, qual é o plano que está em curso nesse momento?
vou falar o que outros já falaram. Nós estamos vivendo a história da redenção humana. A redenção, irmãos, a salvação, o perdão de pecados, a reconciliação do homem com Deus, é a obra que está em curso nesse momento. Do mesmo jeito que Deus criou a humanidade, Deus está reconciliando com Ele a humanidade também. E é essa a obra que está em desenvolvimento nesse exato momento. É por isso que os missionários, os cristãos, os profetas, os evangelistas estão fazendo o trabalho que fazem. O nosso mundo hoje, ele está sendo um mundo onde o evangelho está sendo proclamado. E Deus está então salvando pessoas. Quando Pedro escreve dizendo assim, olha, as pessoas estão julgando que a promessa de Deus do fim de todas as coisas, ela está sendo muito demorada. Mas Pedro disse, olha, Deus não retarda a sua promessa, mas Deus ele é paciente, Ele não quer que os homens morram, mas Ele está dando oportunidade para que os homens se arrependam. Essa é a história da redenção humana. É como que Deus estivesse e está dando tempo no curso da história para que as pessoas reconheçam seus pecados e tenham a oportunidade de ter a fé na pessoa de Jesus. É o que aconteceu contigo, comigo, Deus trabalhando na história e alcançando e salvando as pessoas. Mas um dia isso tudo vai mudar. Quer ver? Tem 5 passagens que falam disso, mas vamos olhar primeiro, não, tem 6. Vamos olhar as de Efésios. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1. Eu quero mostrar para você uma ideia que se repete. Em Efésios capítulo 1, nós vamos olhar o versículo 2 e depois nós vamos para o capítulo 2 para olhar o versículo 7. Efésios 1, 2. 1, 21, irmãos, perdão, tá? Efésios 1, 21. Bem, nós vamos ler o versículo 20, que ele vai facilitar um pouquinho. Efésios, capítulo 1, versículo 20 e também o 21. Efésios, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia, ela está falando sobre a salvação dos crentes e da iluminação do nosso conhecimento. Fala no versículo 20, falando do poder de Deus. Esse poder foi exercido em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. O poder de Deus Pai manifestado na ressurreição do Filho, acima de todo principado e de toda potestade e de todo poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Vamos fazer uma pausa aqui, irmãos. Olha como essa passagem é interessante. Ela não apenas descreve Cristo como aquele que reina sobre a nossa geração e sobre os espíritos e governos humanos e espirituais, mas também mostra que Deus, ele tem o controle de tudo mesmo. Ele vai dizer, o poder de Deus que estava atuante na ressurreição de Cristo é o mesmo poder que está disponível aos cristãos. Irmãos, o poder de Deus, aquele mesmo poder que fez a pedra do túmulo ser rolada, Cristo ser erguido, Cristo ser levado às alturas, estar junto do Deus Pai, é o mesmo poder que tem sido exercido na vida da igreja. E fala que por esse poder de Deus, Cristo ele cumpriu a sua obra, ele hoje reina acima dos principados, das potestades e dos domínios e dos nomes e de todo o elemento humano, tanto de agora quanto também daqueles que virão no futuro. Olha como Paulo,
ele quer mostrar para nós um plano de Deus que está acontecendo hoje, mas que esse poder de Deus é tão perfeito, e a obra de Cristo é tão perfeita, que ele reina sobre o que já está acontecendo, mas ele reina inclusive sobre aquilo que virá ainda. Veja a palavra vindouro, ou o que está por vir. Cristo está assim atuando. Agora vá para o capítulo 2 e veja comigo o versículo 4. Vamos começar do 4, que vai ser mais claro. Efésios capítulo 2, o versículo 4, a Bíblia diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça somos salvos, e juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais na pessoa de Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha essa passagem, irmãos, como é interessante. Deus, por misericórdia, está salvando os homens. É pela graça, não é pelas obras. O homem não é salvo por algo que faça. A Bíblia insiste, repete, e ela fala: meu filho, é misericórdia e é graça. Não é merecimento, não é recompensa, é graça, apenas graça. E diz que nós apenas não fomos salvos, mas irmãos, olha o versículo 6, que versículo muito interessante. Fala que junto com Cristo nós já fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais. Aí ele fala assim: mas pastor de Deus, eu ainda não passei pela ressurreição e ainda nem me assentei em lugar celestial nenhum. Estou nesse inferno aqui nessa terra. Que a gente que às vezes pensa, é isso mesmo. Mas olha, na pessoa de Cristo, irmãos, na pessoa de Cristo, é como se em Cristo nós já estivéssemos assim como Ele, já ressuscitados e já posicionados em outro mundo. A nossa posição no reino celestial já está garantida. Nós já estamos gozando, desfrutando daquilo que é celestial, uma nova vida. Nós já estamos desfrutando do poder de Deus, já estamos desfrutando do governo de Deus. Irmãos, os bens preciosos do mundo vindouro, eles já estão sendo vividos pela igreja de Deus no tempo presente. Eu acho que o que a gente ainda não se tocou, acho que a nossa ficha ainda não caiu para a gente entender isso. É como se as bênçãos do mundo celestial, aquelas graças que nós alcançaremos plenamente, elas já estão disponíveis hoje, claro que de maneira inferior ao que será no futuro, óbvio, porque a gente ainda não experimentou plenamente tudo, a nossa salvação por completo, o corpo transformado e uma nova vida, mas a gente ainda não se tocou que nós já estamos em outra posição, que nós já estamos desfrutando das bênçãos do mundo celestial. É como se a gente ainda não tivesse descoberto que os poderes de Deus, a autoridade de Deus, a presença de Deus, ela já pode ser experimentada hoje. É como quando a gente olha Paulo dizendo, ele fala: povo de Éfeso, vocês estavam mortos. Olha o contraste que ele fala, irmãos. Um ser humano que está morto nos seus delitos e pecados. Esse é o fato, ele está morto mesmo, desligado de Deus, ele já está sentenciado e condenado. Esse elemento morto, pela pessoa de Jesus, ele agora não apenas está vivo, como está sentado nas regiões celestiais, porque a minha vida está em Cristo, e Cristo está nas regiões celestiais. Para o Pai, é como se os discípulos de Cristo já estivessem com Ele ali. E aquilo que nós vamos experimentar plenamente no futuro, já pode ser experimentado hoje, irmãos. Poder, autoridade, esperança, graça, consolo, esse relacionamento com Deus. A gente está vivendo o céu.
É por isso que quando a gente ouve alguém falando assim, meu amigo, você não tem que preocupar assim, tipo, vou viver eternamente quando morrer. Bem, da ótica bíblica, é como se a minha vida com Deus eterna, ela já começasse naquele momento em que eu fui salvo. É tudo uma continuidade. Só que a impressão que às vezes nós temos é que a gente tem que passar aqui por esse vale da sombra da morte eterna, e a vida nem é assim, né? O tempo todo ela é assim, ocasionalmente, mas como se a gente tivesse que passar por isso aqui para depois experimentar as graças da vida eterna, a nova vida. Bem, irmãos, eu insisto, eu não estou falando que a gente vai experimentar tudo aqui plenamente, mas no dia em que nós fomos salvos, no dia em que o Espírito Santo passou a habitar a nossa vida, no dia em que nós nos tornamos filhos de Deus, a gente já começou a experimentar ali. E o texto fala isso, que nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo, e fala que nos séculos vindouros, no tempo que ainda vai vir, nós vamos conhecer a suprema riqueza da graça de Deus, e também a suprema riqueza da sua bondade. É como que Paulo, irmãos, estivesse dizendo assim: olha, meu filho, você ainda não entendeu. Nós já estamos em outra posição, temos outra vida, mas no tempo que virá, você vai conhecer a riqueza total de Deus, que foi alcançada por Jesus, pela nossa fé na pessoa de Jesus. Então, olha como é interessante isso. Eu já desfruto hoje bênçãos celestiais. Estou nesse mundo, irmãos, mas por causa de Cristo, eu já vivo outro tipo de vida e já desfruto de bênçãos que não são desse mundo. Nós podemos desfrutar coisas que o homem sem Deus não pode. Nós podemos desfrutar da autoridade de Deus como o mundo sem Deus não pode. As bênçãos, irmãos, disponíveis para aqueles que já estão nas regiões celestiais em Cristo, elas não são alcançadas por todas as pessoas. Mas eu acho que a gente ainda não se ligou. E quando estou falando a gente, eu não estou pensando em vocês, estou pensando em mim mesmo, né? Como que às vezes eu não me ligo disso. Como que às vezes a gente não liga, porque a gente fica preocupado com coisas daqui, né? E a gente podia pensar assim: caramba, eu estou tentando tirar da terra um negócio da terra que passa, quando a gente podia tirar assim do céu as coisas que já podem ser de lá mesmo, né? O cuidado de Deus, a provisão de Deus, a paz de Deus, essa autoridade, essa nova posição, esse novo relacionamento, isso não tem preço, né? Mas a gente pode desfrutar isso, sem esquecer, irmãos, que o tempo que vem trará outros conhecimentos e vai trazer para nós uma nova fase de vida também.